Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma noite da esperança. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Mas antes, não se esqueça, se inscreva, comente, curta, compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar a obra do Senhor, a transmissão da palavra de Deus, a pessoa que você ama, do seu meio, do seu dia a dia. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma noite da esperança. Obrigado porque homens e mulheres se unem neste momento, nesta hora, para te louvar, buscar o teu nome santo, também ler a tua palavra, e onde nesta hora pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos o teu recado, a tua mensagem, aquilo que tu queres que sejamos, ó Pai, na nossa sociedade. Nos ajude, Senhor, a entender o teu recado. Abençoe todas as famílias aqui representadas, homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes que nos acompanham, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero chamar a tua atenção nesta hora, mais uma série de mensagens, e hoje nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, sobre o seguinte tema: vencendo as tempestades. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Passagem bem conhecida, onde Jesus ele anda em cima das águas, vencendo as tempestades. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. A palavra de Deus, na minha tradução, diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma! É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu! Coragem, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus, "venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor! Socorro!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pois bem, meu irmão e minha irmã, à luz da palavra de Deus que acabamos de ler, vencendo as tempestades. Claro, as tempestades da vida. Aquela onde você, eu, nós
jamais esperamos que aconteça. E de repente, aparece. De repente, no caminhar da vida, nos dissabores, na luta do dia a dia, estamos em meio ao sol, céu aberto, céu azul, enfrentando ali os problemas. De repente, tudo se fecha, as nuvens chegam, o céu fica cinzento, começa a trovejar, a chuva vem, a tempestade se formando, e logo, como num piscar de olhos, estamos diante de uma grande tempestade. E aí fica a pergunta: e agora? O que fazer? O que será de mim? O que será da minha família? O que será do meu barquinho? Nessa passagem que acabamos de ler, barquinho significa vida, significa sua casa, significa meu lar, significa minha família, significa a minha e a sua vida, onde as águas do mar, e o mar aqui, a água aqui simbolizando passo a passo, dia após dia, os nossos dilemas, o mar da vida que temos que enfrentar, porque a vida é para frente que se anda, é para frente que se navega, é para frente que se rema. Não sei se a sua vida é um barco, é um navio, ou é igual a mim, uma canoinha, mas é para frente que se rema, para frente que se anda, para frente que se caminha. E de repente, diante dessa tempestade, o nosso barquinho, a nossa canoa começa a balançar, começa a entrar em desespero. Somos seres humanos, e como humanos falhos e pecadores, cheios de medo, porque é natural o ser humano passar medo. A palavra de Deus vem para nós nesta hora, noite da esperança, como flecha no nosso coração, dizendo: tem solução sim para as tempestades da vida. Tem solução sim. Agora, a única questão que fica no ar, meu irmão, minha irmã, é quem está dentro desse barco. Quem está dentro do barco da tua vida? Você, sua esposa, seu marido, seus filhos e filhas, sua família, suas coisas, seus desejos, seus pensamentos e Jesus. Que lugar Jesus se encontra nesse dilema da vida, em meio às tempestades que nós estamos aqui nesse contexto lendo, estudando a palavra de Deus nesta noite da esperança? Jesus está dentro desse barco, está fora. Será que você tem permitido que Jesus contemple a sua aflição, contemple o balançar desse barco da sua vida? Que lugar Jesus se encontra? Vamos ao contexto aqui. Geograficamente, o Mar da Galileia é um lago de água doce, que apesar de não muito extenso, é profundo e muito bom para a pesca. O contexto aqui é pesca. Dos pequenos barcos, pescadores jogavam as suas redes e arrastavam pelo fundo do lago. As bordas das redes eram afundadas na água pelo peso para facilitar a pesca. O peixe era um item muito comum na dieta dos romanos. Naquela época, o mar Mediterrâneo lhes fornecia esse alimento tão especial, tão divino, que Deus nos permitia naquela época, hoje e para sempre vai nos permitir. Peixe é saúde, peixe é vida, e é o que significa aqui nesse contexto. Você pode perceber aí na sua Bíblia que versículos anteriores, Jesus ali estava participando com seus discípulos daquele grande milagre. Jesus alimenta uma grande multidão. É o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é o contexto. Por isso, no versículo 22, você começa a perceber que Jesus ele estava despedindo das multidões. Então, logo depois do quê? Desse contexto que eu acabei de dizer. Jesus está despedindo as multidões daquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes.
Acompanhe comigo o versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou, uma ordem, aos seus discípulos que subissem no barco e fossem para o outro lado, para a outra margem, para o lado oeste deste lago, enquanto ele se despedia do povo, mandava o povo embora, cada um para sua casa, seu vilarejo, cada um para sua vida, cada um para sua realidade. Olha o que eu aprendo nesse versículo. Jesus acabou de praticar, de efetivar, de executar um grande milagre, mas é preciso que as pessoas voltem para as suas realidades. Então Jesus ali estava despedindo o povo para que cada um voltasse para a sua casa, voltasse para a sua realidade. Logo, nós aprendemos que Jesus emprega um milagre na minha e na sua vida, e depois desse milagre é necessário que você e eu voltemos à realidade do dia a dia, a realidade da vida, dura, cruel, difícil, porque no mundo tereis aflições, mas é necessário ter coragem, é necessário ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E o que ele está nos ensinando? Se eu venci o mundo, vocês também podem. Nós, em Cristo Jesus, podemos vencer todas as dificuldades e tempestades da vida. Jesus ali então mandou que seus discípulos fossem para outra margem do lago, entrassem no barco e fosse à frente. E ele ali despedindo de toda aquela multidão. Olha o 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar, e orar sozinho. O que mais Jesus fazia era orar. E perceba que Jesus ele ora na solidão, Jesus ora sozinho. Ele sempre teve essa vontade de se reservar nos montes, lugares afastados, para ali fazer a sua agenda com Deus, através da oração, sobre tudo aquilo que ele ia enfrentar nos próximos dias, próximas horas, próximas dificuldades e próximas tempestades. O que eu aprendo nesse versículo 23, meu irmão, minha irmã? Eu quero compartilhar com você nesta hora na noite da esperança. Toda vez que nós vamos passar por algum dilema, por algo novo na nossa vida, o que vai acontecer amanhã, ou aquilo que está apertando o teu coração, ou seja, eu estou falando de agenda, eu não sei o que vai acontecer na tua vida amanhã, nem você, mas façamos como Jesus, entremos em oração, conversemos com o Pai, nos preparemos com Ele espiritualmente, para que a nossa agenda nas próximas horas, nos próximos dias, assim como Jesus, nós estejamos preparados para a guerra. Qual é o soldado que antes de ir para a guerra não treina, não se prepara? Tiro, armamento, roupa, alimentação, exercícios, psicologicamente, recebe treinamento dos seus superiores. Assim é Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus é Deus. Ele se isolava para orar, e aqui diz a palavra, orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali. De que maneira? Sozinho, orando ao Pai, preparando a sua agenda para as próximas horas, para os próximos dias, e recebendo do Pai orientação, força e convicção de que ele ia vencer tudo. Claro, Filho de Deus, o próprio Deus. Mas aqui nós aprendemos que antes de enfrentar qualquer dilema na vida, qualquer problema que seja, devemos nos preparar em oração. Acompanhe comigo o versículo 24. Estamos falando de vencendo as tempestades. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. O que eu aprendo aqui? Enquanto Jesus orava, sozinho, separado com Deus, conversando com o Pai, o barco já estava adiante. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. À luz da palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 14, no versículo 24 e o anterior 23, enquanto Jesus orava, onde estavam os discípulos? No meio do lago, naquele barquinho, naquela canoa. A Bíblia não diz exatamente como era esse barco, mas eu quero dizer aqui canoa. Vida difícil, né? Vida dura, igual a minha, a sua. Sim, muitos problemas a enfrentar. Naquele barquinho, no meio do lago. O que eu aprendo aqui? Enquanto você está indo no meio do furacão, enquanto você e eu como igreja de Deus estamos sendo inseridos nessa tempestade chamada vida,
dilemas, lutas, dissabores, morte, luto, desemprego, guerra, filhos desobedientes, ninguém querendo saber de Deus, famílias destruídas, falta de amor, esfriamento, pessoas querendo saber de dinheiro, de ter bens, esquecendo Deus, ou seja, tempestade, enquanto os discípulos estavam ali inseridos, naquela tempestade, no meio daquele lago, naquele barco, onde Jesus estava? Orando, sozinho com Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto você está no meio do furacão, enquanto você está passando pela essa tempestade, Jesus está intercedendo por você, por mim, por nós. Jesus é Deus. Enquanto você está no meio do furacão, no meio da guerra, no meio da luta, no meio da dificuldade, Jesus está orando, sozinho com o Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós, filhos e filhas de Deus. Você entende isso? Louvado seja Jesus. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, versículo 24. E diz a Bíblia, as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Meu irmão, minha irmã, não há tempestade na vida que não seja dessa maneira. As águas vindo de encontro, batendo ali na madeira, parece que o barco vai rachar no meio, não é isso? Parece que a nossa vida vai se dissipar, cada pedaço para um lado para o outro. Senhor, eu não aguento mais. Os ventos contrários. Já percebeu como é que é a luta do crente? A gente está avançando, está firme com Deus, e os ventos são contrários, pessoas falando o contrário, muita falação, ninguém te apoia na hora da luta. Já percebeu? É o vento contrário, ninguém estende a mão para te ajudar. Vem, vou te ajudar a passar por essa. Ninguém, é vento contrário. É isso que diz a Bíblia aqui. Enquanto você está no meio do furacão, enquanto você está no meio da tempestade, ali remando contra a maré, remando contra as ondas, o vento contrário, Jesus está isolado, orando, intercedendo por você. Essa é a noite da esperança. Jesus intercede por nós. E as ondas batiam com força contra o barco, porque o vento soprava contra ele. O versículo 25 diz que já era de madrugada, e mais ou menos aqui entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi até lá andando em cima da água. Deixa eu falar uma coisa para você. 3 da manhã, 6 da manhã, sabe o que eu aprendo aqui? Na hora mais escura da vida, na madrugada, avante da vida, não há ninguém que possa te ajudar. Estão todos dormindo. Aqui eu entendo angústia, dor, sofrimento. Quantas não são as vezes que nós acordamos de madrugada para chorar, para lamentar, porque a vida está difícil, a tempestade está dura, o vento está contrário. 3 e 6 da manhã, enquanto todos dormem, nós chorando por causa da nossa dificuldade, luta com os filhos, luta na família, pai e mãe, a mãe que chora pelos seus filhos, o pai desesperado, desempregado, falta esperança, falta um enxergar do futuro promissor. A gente olha para frente, às vezes não enxerga nada. Cadê a luz no fim desse túnel? É verdade. A Bíblia diz que entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, no momento mais difícil da tempestade que os discípulos estavam passando. Ele foi andando em cima da água. Sabe o que eu aprendo aqui? Barco, vida. Sua vida, minha vida, nossa família, nossos problemas, todo mundo ali dentro. Mar, o lago, a água, os problemas, os dilemas que temos que enfrentar. Não é Ele que balança o nosso barco? Jesus vem
na hora mais escura e tenebrosa da vida, 3 e 6 da manhã, de madrugada, e ele anda sobre as águas. Sabe o que nós aprendemos aqui? Não há tempestade mais difícil que seja. Jesus é poderoso, Jesus é Deus, Ele anda sobre o mar da vida, Ele anda sobre o mar dos problemas, Ele anda sobre as tempestades. E aqui fica a figura poderosa do Filho de Deus, que não há nenhuma tempestade que possa abalar o nosso Deus. Ele é dono do universo, Ele é dono de todas as coisas. Jesus vem andando em cima da água. Louvado seja Jesus. Ele tem um controle de todas as coisas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, diz aí o versículo 26, eles ficaram como? Apavorados. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. A vida já está difícil. Na hora mais escura da vida, na hora mais tenebrosa, 3, 6 da manhã, como diz aqui a palavra, você já não espera mais nada, você só espera a morte. Você só espera o barco bater, quem sabe, em uma rocha, ou até mesmo afundar, naufragar, todos morrerem, é o fim. Na hora mais escura da vida, Jesus aparece, andando sobre as águas. E se você não estiver preparado, se eu não estiver preparado, a gente fica desesperado quando o socorro vem. A gente fica desesperado. A Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram como? Apavorados. Você não está esperando nada. Você está ali há várias horas no meio daquela tempestade, de repente aparece alguém andando sobre a água. Quem é esse? Quem é aquele? A Bíblia diz que eles ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. É o nosso fim. Misericórdia, é um fantasma. E gritaram de medo: é um fantasma. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com a nossa vida espiritual, se estamos realmente apegados com Jesus ou não. Porque se nós não tomarmos cuidado, tudo da nossa vida é fantasma. Até Jesus vira fantasma. No meio da igreja, se a gente não tomar cuidado, Jesus vira fantasma. No meio da liderança da igreja, todos os ministérios, no meio da tua casa, na vida do pai, na vida da mãe, na vida dos filhos. Se a gente não tomar cuidado, até Jesus vira fantasma. Sabe o que é isso? Nós temos perdido a nossa identidade de filho, identidade de filha de Deus. Quem anda nos pés de Jesus, quando Ele aparece, Ele não é um fantasma, porque Ele aparece na hora certa para te tirar dessa confusão. Jesus aparece na hora certa para te tirar dessa tempestade. Tome cuidado, meu irmão. Essa palavra também é para mim. Devemos tomar cuidado para que Jesus não seja um fantasma na nossa vida, principalmente na hora da solução, na hora do socorro, na hora quando o nosso barco está afundando e Ele aparece para nos ajudar, para nos salvar, porque só Ele é habilitado para nos salvar. Cuidado, meu irmão, minha irmã, noite da esperança, para que Jesus não vire fantasma na nossa vida espiritual. Olha o versículo 27. Nesse instante, Jesus vira para os seus discípulos e diz: coragem! Ei, sou eu! Coragem! Não tenham medo! Sou eu! Jesus precisou gritar e trazer eles à realidade, porque quando nós estamos no meio da tempestade, nós ficamos cegos, surdos, quem sabe até mudos. E nós encaramos Jesus como um fantasma. Então Jesus traz os discípulos à realidade, assim como está fazendo comigo e com você nesta hora, nessa noite da esperança, nos trazendo à realidade, dizendo: coragem, tenham fé. Ei, sou eu. Sou eu. Daí então, Pedro, como vocês sabem, sanguíneo, aquele que, como na escola, quando o professor faz uma pergunta, é o primeiro a levantar a mão, o professor nem termina a pergunta. Já passou por isso? O professor está ainda elaborando a pergunta, a pessoa tão ansiosa já está com a mão levantada querendo responder. Eu sei. Pedro era assim. Pedro, ele toma a frente ali daquela confusão, naquela tempestade, naquele barco, e diz: eu vou resolver essa parada, quer ver? Vou resolver isso daqui, fica vendo.
Pedro então, ele se dirige a Jesus e diz no versículo 28, ele lança um desafio para Jesus: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde você está aí. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Cuidado, para que quando você estiver no meio de uma tempestade, no meio de um problema sério, no meio da tribulação da vida, aí na tua família, com os teus negócios, aquilo que está apertando o teu coração, uma decisão tão importante que você tem que tomar, cuidado, para que você não fique desafiando Jesus como Pedro desafiou. Muito cuidado. Porque realmente quem é filho e filha de Deus está arraigado com o Senhor e com a sua palavra e tem a sua fé canalizada no Filho de Deus, não fica desafiando o Senhor. Claro que aqui é um contexto de tempestade, um contexto em que aparece uma pessoa andando sobre o mar e você está tão nervoso, tão desesperado no meio da tempestade, pensa que é um fantasma. Claro, natural, somos seres humanos, como Pedro era. Mas aqui ele lançou um desafio, está aí na sua Bíblia. Então Pedro disse: se tu és Senhor mesmo, mande que eu vá adiante de ti, em cima da água, até onde o Senhor está. Ele lançou um desafio a Jesus. Quantas vezes em meio da nossa tempestade, em meio da nossa vida, em meio dos nossos problemas, até mesmo o deserto que temos que enfrentar, nós temos desafiado o nosso Deus. És tu mesmo, Senhor? És tu mesmo que vai me tirar dessa? A Bíblia diz no versículo 29 que Jesus aceitou o desafio. Pedro colocou Jesus ante a parede. Em outras palavras, desafiou Jesus. E no versículo 29, está aí na sua Bíblia, Jesus ele aceitou o desafio. O que ele disse? Então venha. Venha. Jesus não titubeou. Jesus ele não pensou. E aqui eu entendo que questão de segundos Jesus já respondeu: ah é? Então venha. Venha, Jesus está dizendo nesta hora para você passando por essa tempestade, por essa luta, por essa adversidade nessa noite da esperança, meu irmão, minha irmã. Lançou o desafio? O que Jesus está dizendo? Venha. Assim como ele disse para Pedro no versículo 29, venha, respondeu Jesus. De prontidão Pedro saiu do barco, sanguíneo e afobado como ele era. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. E aqui nós já estamos inseridos no meio desse milagre. Como pode um ser humano como Pedro, um ser humano como Jesus era, divino e humano, mas aqui também Pedro, inserido neste milagre onde Jesus disse venha, ele sai do barco, ele pisa na água e ele anda por sobre a água em direção a Jesus. Porém, vem o versículo 30, e a Bíblia diz que quando sentiu a força do vento, olha o vento contrário. Quando sentiu a força do vento, ficou com medo, ficou temeroso, ficou apavorado e começou a afundar. O que eu aprendo aqui nesse versículo? Que quando eu e você estamos vivendo um milagre de Jesus e damos a atenção a vozes ao nosso redor e nós perdemos a comunhão, o foco do olhar em Jesus, porque estamos vivendo um milagre. Pedro disse: se és tu, me faça andar até aí contigo. O que Jesus disse? Então venha. Pedro saiu do barco, viveu o milagre dele, que seja minutos, segundos, mas viveu. Mas ele deu atenção aos ventos. Pedro deu atenção à dificuldade da vida, aquela tempestade, aquele mar, o barco balançando. Jesus disse vem. Pedro andou, mas ele deu atenção ao falatório em volta, ao vento contrário. Ele preferiu tirar os olhos de Jesus a olhar o vento contrário, a voltar para a realidade da tempestade, a voltar para a realidade, para a dureza da vida. Ele deixou de fitar os seus olhos em Jesus, de focar no Mestre, e preferiu voltar a viver ao vento contrário, a tempestade da vida. E diz a Bíblia que ele começou a afundar. Sabe por que a gente afunda no dilema da vida? Sabe por que no meio da tempestade a gente tem a tendência de afundar? Porque a gente tira os nossos olhos da fé do nosso Mestre.
nós não estamos fitados, fixos, direcionados no milagre que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós, como seres humanos, meu irmão e minha irmã, noite da esperança, muitas vezes preferimos orar para os lados, olhar os ventos da vida, os ventos contrários, o balanço do mar, a madeira rachando no barquinho, o remo quebrando, alguém reclamando, murmurando dentro do barco, seja na família ou quem está ali com você, o nosso dia a dia, do que prestar atenção na voz do Mestre, nos olhos de Jesus em nós, e os seus braços abertos dizendo: vem, vem andar sobre as águas, vem, eu sou o dono dessa tempestade, vem, eu sou o dono do universo, vem, eu sou a solução dos seus problemas, vem viver o milagre, vem viver o milagre. E aí, quando nós damos atenção aos ventos da vida, a gente afunda. É isso que eu aprendo nessa passagem. Daí então a Bíblia diz que Pedro gritou sobre o quê? Socorro, Senhor, tem misericórdia de mim, estou afundando, socorro. Diz a Bíblia no versículo 31, imediatamente, ou seja, de prontidão, bem em seguida ao grito de Pedro, bem em questão de milésimos de segundos após o grito dele: socorro, Senhor, eu estou afundando, eu vou morrer, socorro. A Bíblia diz que imediatamente no versículo 31, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Sabe o que eu aprendo? Jesus está com as mãos estendidas nesta hora, meu irmão, para resolver essa tempestade, para te tirar do meio dessa tempestade que você está vivendo, dessa luta, dessa dor, dessa tribulação. Essa palavra é para mim, essa palavra é para minha família. Jesus está com as mãos estendidas para nos socorrer nesta hora, e louvado seja o nome dele por isso. Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco, Ele é Deus que está no meio da tempestade, está no meio do barquinho com a gente, e se possível, Ele está com o remo nas mãos, remando adiante e dizendo: essa tempestade vai passar, porque eu estou contigo. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu suas mãos e puxou, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, Pedro. Em outras palavras, é mais ou menos assim: Pedro, você é homem, você é ser humano, você é carne, você é fraco, você precisa de mim. Como é pequena a sua fé. Pedro, você preferiu orar para as circunstâncias ao redor e não olhar para mim. Por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? E aqui fica ensinamento de Jesus, orientação, exortação, né? Puxada de orelha. Em meio da tempestade, em meio à dificuldade da vida, precisamos focar em Jesus. Meu irmão, eu sei, é difícil. Minha irmã, eu passo por isso todos os dias. É muito difícil. Mas esta palavra é para você, é para mim, é para nós. Onde temos canalizado a nossa fé? Onde temos fitado os nossos olhos? Quais são as vozes que temos ouvido diariamente? Do Senhor ou das pessoas ao nosso redor, dos seres humanos, com conselhos inúteis, fúteis e que não vai dar certo? Noite tem a esperança. Onde temos canalizado a nossa fé? E essa mensagem continua no versículo 32. Então os dois subiram no barco. Jesus puxou Pedro, segurou para a mão e voltaram para a realidade, no sentido de voltar para o barco, voltar para a vida, voltar para a família, voltar para os dilemas. Os dois subiram no barco e a Bíblia diz que o vento se acalmou. Jesus, quando opera um milagre, Jesus, quando Ele entra no barco, Jesus, quando Ele anda sobre as águas da tua vida e da minha vida, os ventos contrários vão embora, a tempestade cessa. A Bíblia diz que o vento se acalmou, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor dos mares, Ele é o Senhor de todos os barcos da nossa vida. E os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu queria terminar dizendo uma coisa muito importante para você. Preste atenção.
Quando a gente lê o versículo 33 e a gente percebe que os outros discípulos, vendo toda aquela cena, todo aquele milagre de Jesus operando ali com Pedro, com eles, acalmando o mar, acalmando a tempestade, acalmando os ventos, o que eu aprendo aqui? Que quando você está passando por uma dificuldade, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos no meio da tempestade, no meio do furacão, o barco balançando, a gente sai do barco para viver o milagre com Jesus, tem um monte de candango dentro do barco olhando e não tem nenhum para estender a mão. Já parou para analisar? Por isso, preste bem atenção quem realmente está do teu lado. Quem realmente diz assim: eu vou passar do teu lado nessa tempestade, pode contar comigo. Nós aprendemos aqui que os outros discípulos ficaram dentro do barco, apavorados, diante de um possível fantasma, diante de uma possível iminência da morte, catástrofe. Enquanto Pedro foi adiante e disse: vamos resolver esse negócio aqui. Lançou o desafio para Jesus. Jesus aceitou o desafio. Ele saiu do barco, começou a andar sobre as águas, afundou por causa que deu atenção aos ventos. E os demais, conforme diz o versículo 33, dentro do barco, vendo tudo aquilo. Enquanto eu e você passamos por uma grande tempestade na vida, onde estão as pessoas que nós dizemos que nos amam? Dentro do barco? Sentadinhos? Olhando tudo que está acontecendo com a gente e não fazendo nada? Pois bem, Jesus não. Jesus, ele vai adiante da tempestade, ele vai no meio da tempestade. Enquanto nós estamos afundando, é ele que imediatamente estende os seus braços e diz: filho meu, filha minha, vem, tem socorro para você hoje. Noite da esperança é assim: Jesus vivo em nós, no meio da nossa tempestade, de braços estendidos para te ajudar, para te salvar, para tirar do meio desse furacão, para te tirar do meio dessa tempestade, para acalmar essa tempestade, acalmar os ventos e o barquinho nosso de todo dia da nossa vida continuar remando e enfrentando os dilemas da vida. Jesus na frente, ele é a nossa esperança viva. Louvado seja o nome de Jesus, que sempre emprega em nós o verdadeiro milagre. Vencendo as tempestades da vida, nós só vamos conseguir se Jesus estiver com a gente no barco e nós fitando os nossos olhos, a nossa mente no Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Quero orar com você nesta hora. Pai Santo, Deus bondoso, obrigado por este irmão, essa irmã que nos acompanha. Obrigado pela Tua Palavra Santa. Na luz da Palavra de Deus, Teu Espírito Santo, ó Pai, nós aprendemos que Cristo Jesus sempre está olhando e nos ajudando nos dilemas do dia a dia. Obrigado, ó Pai, por esta grande promessa. Obrigado porque o Teu Filho está sempre caminhando conosco e nos ajudando nas tempestades da vida. Visita cada lar, ó Pai, cada enfermidade, cada pedido de oração, Senhor. Cada coração apertado, ó Pai. Visita Teu povo com a Tua cura, com Tua paz, com a Tua libertação. Ameniza os problemas do dia a dia, ó Pai, com a Tua doce presença. Nós precisamos de Ti, nós carecemos do Senhor. Visita todos os lares com a Tua cura, com a Tua paz. O Brasil precisa do Senhor, ó Pai. O mundo, ó Deus, com todas essas guerras, ó Pai, nós necessitamos da Tua presença, da Tua bondade, da Tua cura, Senhor, e do Teu grande milagre. Nós só vamos vencer as tempestades, ó Pai, se o Senhor estiver conosco. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Nós oramos a Ti, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. E recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a alegria, a presença, o abraço quentinho do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, toda a tua família e onde pisar a planta dos teus pés, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Até mais. Todo domingo às 9 da manhã,
Café com palavra na IPI da Vila. O melhor café da Vila Carrão. E ainda, você alimenta o espírito com a palavra de Deus. Venha, traga a tua família. Às 10h15, celebração no templo. Louvamos a Deus, recebemos a sua palavra santa e cultuamos e adoramos a Deus juntos e juntas. Noite da Esperança, toda quinta-feira às 20 horas no YouTube da IPI da Vila. Você é nosso convidado. Os nossos projetos. Taekwondo, toda segunda e quarta-feira às 20 horas no estacionamento da igreja. Venha fazer parte, traga a tua família. Fé a serviço da vida. Toda quarta-feira, às 20 horas, uma equipe sai da nossa igreja para alimentar os moradores em situação de rua. Você pode fazer parte desse projeto. Atendimento psicológico. Você que conhece alguém que necessita desse serviço tão importante, você pode fazer contato com o nosso pastor Marcos Nunes, agendar um horário onde ele fará ponte com as nossas psicólogas. Atendimento pastoral. Os nossos pastores estão à sua disposição para te ouvir, orar com você e por você, ler a palavra de Deus, te escutar. Faça contato com os pastores, agende um horário especial. E Deus te abençoe.